E aí, tudo bem com você? Nós estamos de volta. E aí, você sentiu saudades? Estamos de volta produzindo a todo vapor conteúdos para este canal, seu canal favorito, seu ponto de encontro quase diário. Compartilha, cristão, o seu canal mais top de todos, mais abençoado de todos. Eu quero desejar que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, abençoe o restante desta semana. Este áudio para o podcast está sendo gravado na quinta-feira, dia 20/8/2020. Estou muito feliz de estar aqui com você de novo. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Oliveira Pontes e desde já eu te peço, por favor, dá um like aí, tá? Compartilha o link com todos os seus amigos, familiares, conhecidos, com desconhecidos também, mas que está na sua agenda. Compartilha com todos, porque eu tenho certeza que os compartilhamentos que você recebe aqui, que você ouve aqui, tem sido bênção na sua vida. Então, compartilha de modo que sejam bênçãos, seja bênção na vida de outras pessoas também, alcance o maior número de pessoas para a glória, a honra e a fama do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, a quem servimos e amamos, o nosso querido amigo JC. Uhul! Eu estou muito feliz, estava com saudade já, mas graças a Deus pela oportunidade de estar novamente aqui com você. Estamos com um servidor novo de internet, a internet está mais rápido do que o flash, está rapidinho, e eu louvo a Jesus por isso. E hoje, olha só, neste podcast, nós estamos dando início, né? Estamos estreando um novo quadro, é o Compartilha Opinião. Muitas coisas têm acontecido no mundo afora, né? Tanto no Brasil como no mundo inteiro, aí, em outros países, e existem coisas que estão acontecendo que são curiosas, né? Coisas que são assim meio que também assustadoras. Então nós estamos estreando esse quadro para compartilhar nossa opinião, tá? O nosso ponto de vista, a maneira que interpretamos algumas temáticas, algumas coisas que estão acontecendo no mundo, ok? Então, vez ou outra, estaremos trazendo esse podcast no quadro Compartilha Opinião. E hoje, eu gostaria de compartilhar a minha opinião acerca de algo, né, que aconteceu alguns dias atrás, já ficou no passado, né, já se passou, mas repercutiu muito, né? Houve uma grande repercussão. E eu quero falar sobre o caso da menina de 10 anos, né, que foi abusada pelo tio por mais de 4 anos, com quase 4 anos, né? Desde os 6 anos de idade até os 10, onde a bomba estourou porque houve uma gravidez não planejada, enfim, né, de uma consequência daquele abuso que estava havendo. E houve também o aborto que foi legalizado, no caso dessa moça, né, dessa criança, e também protesto religioso. Então eu quero trazer minha opinião acerca de tudo isso que aconteceu, que desencadeou, né, várias coisas, e como você deve ter assistido na TV, visto em vários canais aqui do YouTube, certo? Então queremos opinar acerca disso, não com uma mera opinião pessoal, mas uma opinião, como você já conhece aqui o canal, se você não conhece, está conhecendo agora, é uma opinião bíblica, uma opinião espiritual, escriturística, buscando olhar do ponto de vista de Deus, ok? Então bora lá, você tá pronto? Você tá pronta? Relaxa aí, fique tranquila, fique tranquilo, não fique tenso, não fique tensa, tá? Porque vai ser bênção, em nome de Jesus. Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer para você que nada do que aconteceu é vontade de Deus, era vontade de Deus, né? Como já passou a grande parte das coisas, não era da vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 ao 31, a vontade original de Deus nos é revelada. Olha só, antes disso,
né? Desde o versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face ou a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. 4: viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz de dia, e a escuridão, ou as trevas, chamou noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então aqui foi o primeiro dia da criação, né? Depois, versículo 6, disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E enfim, e Deus vai dizendo, vai acontecendo. E Deus vai dizendo, e pelo poder dele vai sendo gerado, vai acontecendo. Ok? E tem uma frase aqui no versículo... começa no versículo 10, que o seguinte, chamou Deus a parte seca, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Essa frase aqui, que eu quero que você grave na sua mente. E viu Deus que era bom. Essa frase se repete no versículo 12, que fala assim, a terra, pois, produziu ervas verdes, que davam semente segundo sua natureza, e árvores frutíferas cuja semente estava nela, segundo sua espécie. Ponto seguido. E viu Deus que era bom. Nos versículos também 18, versículo 21 e versículo 25, essa frase se repete. E viu Deus que era bom. Mas aí chegamos nos versículos que eu mencionei antes, né? Versículos 26 ao 31. O que acontece no versículo 26? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ponto, vírgula, macho e fêmea os criou. Aqui Deus criou a humanidade, criou os pais da humanidade, certo? Criou Adão, criou Eva, ok? Criou a humanidade, formou toda a humanidade, o espírito, né? Desse primeiro homem, dessa primeira mulher, e a capacidade de reprodução, ok? Só que, você lembra daquela frase? E viu Deus que era bom? Ela muda. Se você seguir lendo aqui, versículo 28 fala: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, e seguiu dando as diretrizes, ok? Aí aqui, no versículo 31, preste atenção nisso. Diz assim, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Aí no sétimo dia o Senhor descansa, estabelece o sétimo dia por descanso e etc. Ok? Depois, se você quiser dar uma lida, fique à vontade. Então, para a gente não se alongar muito, eu vou resumir, ok? Então aqui nós vemos que Deus... Ele cria ele cria energia, cria luz, faz separação entre luz e trevas, dia e noite, faz separação entre águas e águas, né? Céus e terra, água de cima que está acima nas nuvens, águas de baixo que está no lençol freático e tudo mais. Ele começa a produzir plantas e tudo mais, animais, etc. E ele olha, muito bom, muito bom, muito bom. E viu Deus que era muito bom, né? E viu Deus que era bom. Mas só depois que ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, dá um propósito a este ser humano, a esta humanidade, é que ele vê que tudo quanto tinha feito, tudo quanto fez, era muito bom. Cara, então veja que Deus, ele tem um plano, um propósito perfeito. Ele criou a humanidade perfeita. Então, por isso que, com toda certeza, eu afirmo a você que não era a vontade de Deus que tudo isso acontecesse. Que esta criança,
né, fosse abusada, sofresse essas séries de abuso, que não foi só um, foi mais de um, foram anos, né, infelizmente, que ela engravidasse, né, que ela tivesse que passar por esse processo de abortar essa gravidez, interromper essa gravidez, né, que pessoas, manifestantes se reunissem na porta do hospital, que ficassem nas redes sociais xingando ela, acusando os médicos, acusando a justiça do país, chamando de assassino, enfim, outras coisas mais. A notícia você já sabe. Não é vontade de Deus, não era vontade de Deus. E saiba que não é somente essa criança que estava sendo abusada. Existem muitas crianças, existem muitas mulheres, meninos, pessoas sofrendo isso. E eu afirmo, não era vontade de Deus que isso acontecesse. A palavra de Deus, ela mostra isso claramente. Mas você pode estar se perguntando, então por que tem acontecido? Por que isso aconteceu? Né? Sendo que Deus fez tudo muito bom. A resposta para isso está em Gênesis capítulo 3. Eu não vou ler para você, você pode ler. Você vê que aqui o ser humano ele cai. Tá? Deus dá autoridade, dá ordens, mas dá autoridade à humanidade, que ela deveria o quê? Multiplicar, né, sobre a terra, sujeitar a terra. Esse sujeitar significa governar. Deveria governar. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, mostra mais claramente como o ser humano, a humanidade deveria governar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Foi um jardim que Deus criou no meio, em um lugar da terra, naquela época, ok? E um jardim especial. Ali era algo assim maravilhoso. E a localização dele, se você olhar aqui pela palavra de Deus e for procurar o mapa antigo da antiguidade, você vai encontrar, cara, a localização. Ele estava localizado entre rios, 4 rios: Gion, Pison, Tigre e Eufrates. E ficava exatamente, esses são os rios. Então dá para encontrar a localização, só que esse jardim ele não existe mais aqui na Terra, ok? E o que aconteceu? Deus colocou esse homem lá, criou esse jardim, colocou esse homem nesse jardim e disse assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para que o lavrasse e o guardasse, ou seja, para que cuidasse e protegesse esse jardim. Então, mostra como deveríamos, né, governar a terra. Governar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Nós deveríamos o quê? Cultivá-los e protegê-los. Mas o que acontece? Nós destruímos, desmatamos, extinguimos espécies porque caçamos. E eu falo assim no geral, né, porque eu me coloco nisso, nós nos colocamos nisso, porque de alguma forma contribuímos para isso. É um exemplo clássico, quando jogamos lixo no chão, cara, estamos contribuindo, não estamos exercendo o governo que Deus estabeleceu, estamos desobedecendo. Então foi o que aconteceu. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, desobedeceram a Deus. Havia uma ordem, entendeu? Que eles deveriam proteger o jardim, guardar o jardim, cultivar o jardim, que era uma pequena parte da extensão de toda a terra, do todo de toda a terra. O que aconteceu? Satanás, ele veio e influenciou, ok? Roubou o governo da humanidade. É por isso que Satanás é o príncipe deste mundo. Aí começa, galera, começa a treta, começa a bagunça. Aí entra enfermidade, entra suicídio. Você pode sair lendo aqui a palavra de Deus, ela é tão atual quanto o jornal de amanhã, cara. É tão atual quanto o jornal de amanhã. Fala que depois da queda, depois que eles desobedeceram a Deus, caíram, cara, houve assassinato,
tá? Houve incesto, houve um monte de coisa, cara. Um monte de coisas mesmo, que Deus, ele olhava para a terra e ficou assim, uau, eu me arrependo de ter criado o homem, eu me arrependo de ter criado a humanidade, pois a sua maldade me sobe aos céus como fedor. Parafraseando, é isso que Deus fala. Você pode ler. Pode ler. Então isto que vemos, galera, é consequência do pecado, do nosso pecado. Pecado dos nossos descendentes. É por isso que um tio abusa da sua própria sobrinha, um pai abusa da sua própria filha, cara. É por isso que o filho se levanta contra os pais e mata os pais. É por isso que adoecemos. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, gente, não era para adoecermos não, galera. Mas tudo é consequência da desobediência. Certo? Então não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Mas tem acontecido. E como lidamos com isso? Certo? Como lidamos com isso? Bem, João 3,16 diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, o 17 fala, mas para salvar por meio dele. Jesus Cristo, o único Filho de Deus, ele foi enviado, tá, ao mundo. Ele já existe desde a eternidade. João 1,1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a glória como unigênito ou único Filho de Deus, do Pai. Ele era a luz, a vida que resplandece nos homens. E o texto segue dizendo, ou seja, Jesus existia desde a eternidade em espírito, mas ele teve que se fazer homem, como você e eu, para vir resgatar a humanidade através dele mesmo. Olha só, cara. Então ele veio reconciliar a humanidade que caiu em Adão, que caiu em Eva, veio reconciliar com Deus. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus teve que vir reconciliar o ser humano consigo mesmo. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi tudo por amor. Ok? Então nós entendemos que somente em Jesus Cristo nós podemos ser redimidos, podemos ser reconciliados, podemos ser transformados. O mundo só é transformado por meio do conhecimento de Jesus e o recebimento da obra de Jesus sobre suas vidas, o sangue de Jesus que foi derramado para o perdão dos pecados de todo aquele que crê e confessa receber este sacrifício sobre a sua vida, ok? E as notícias falam que esse protesto era um protesto religioso, né? Eu não vou falar qual a religião, não interessa, né, qual é a religião, mas eles estavam lá em nome de Deus, em nome da fé, protestando essas pessoas, né? E essas pessoas, elas julgam como nós conhecerem a verdade, certo? E elas estavam lá tentando intervir naquilo que elas acham errado, certo? E é algo bem complexo de opinar. Essas pessoas estavam certas? Essas pessoas estavam erradas? A justiça agiu corretamente? A justiça agiu errado? Como Deus ele vê toda essa situação? Bom, como eu disse, não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus que tudo isso acontecesse. Mas aconteceu. Ok? E eu quero dizer claramente que as pessoas que estavam ali protestando, elas não representam a Deus, não representam a Jesus, por mais que elas estavam ali em nome de Deus, em nome de Jesus. Não representam, porque
eu tenho certeza que não estavam somente esse tipo de pessoas, existiam pessoas também que estavam ali para tumultuar, né? Mas houve confusão, eles quiseram, né? Houve a tentativa de invasão do hospital e para tentar de alguma forma intervir, e teve polícia, e correria e gritaria. Cara, Jesus faria isso, mano. Jesus faria isso, entendeu? Então por isso que eu falo, não representa. As pessoas, elas estavam equivocadas, estão equivocadas, certo? O aborto, ele é errado, ele é pecado, não é correto. Assim como o abuso não é correto. Assim também como essa criança de 10 anos ter que passar por todo o período da gravidez e ter a gravidez, né, ter a criança, também não seria correto, né? É uma criança, seria uma criança gerando outra criança, e eu não vi a imagem da mocinha, da criança, mas eu tenho certeza que os órgãos dela não estão preparados para gerar um ser. Ela poderia ficar com sequelas, poderia até morrer. Conseguem entender? Então, qual seria o correto a fazer, né? O que seria? Bom, primeiro nós precisamos entender algo. Que estamos em um país que também existem leis, certo? E a justiça, ela optou por dar, né, a autorização para que o aborto fosse feito. Diante disso, não tem como intervir, ok? Como cristãos, né, o que temos que fazer? O que devemos fazer? Será que devemos sair protestando, sair fazendo aquilo que foi feito ali, aquele mau exemplo, repetindo, né, aquele mau exemplo que foi dado no nome da fé, né, como pessoas que creem em Deus? Não estou falando somente de cristãos, mas de outras religiões, outros entendimentos também, que entendem que o aborto ele não é correto, não é agradável a Deus. Será que devemos repetir isto? Eu quero trazer minha opinião sobre, já falei bastante, mas eu quero finalizar dando a minha opinião assim, clara, resumida. Primeiro precisamos entender que a luta não é contra a carne nem contra a sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu vou ler aqui rapidinho. Efésios 6, 12. Cadê? Aqui. Diz assim: porque não temos de lutar contra sangue e carne, ou seja, contra pessoas, contra pessoas físicas, mas o texto segue dizendo: contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Você lembra que foi dito que Satanás, ele enganando a humanidade lá no princípio, em Adão e Eva, ele roubou a autoridade deste homem, desta mulher, da humanidade, e tornou-se Deus deste mundo. Ou seja, é contra ele que nós temos que lutar. É contra seus anjos, espíritos, que temos que lutar. Aí vem aqui, ó, principados, que são governos, potestades, governos de classe um pouco menor, dominadores um pouco menor, dominadores deste mundo tenebroso, e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, é uma luta, é uma guerra espiritual, ok? Então, existem espíritos, existem demônios, existem anjos caídos, certo? É muita coisa assim, estou resumindo, não tem como eu amarrar todas as pontas, vai ficar muita ponta solta, mas você que tem um entendimento vai entender bacana, e você que ainda não tem, pode perguntar nos comentários, pode opinar também, tá bom? Com respeito e com carinho, por favor. Uhul! Certo? Então, é contra isso. Não é uma luta física, é uma luta espiritual. Existem influências. Existem influências por trás de pessoas que abusam, influências demoníacas por trás de pessoas que matam, que roubam, que furtam. Entendeu? E não que essas pessoas estejam possessas, mas são influenciadas de alguma forma, em algum nível. Por isso, porque a humanidade, como olhamos lá no início, não foi criada para ser assim. E se é assim, é por causa do pecado e por causa de Satanás que as aprisionam, entendeu? Mas Jesus veio para libertar.
E João 8,32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero dizer para você que essa luta, a luta que travamos, não é contra pessoas, não é contra a justiça, não é contra o tio dessa criança, a minha família, não é contra essas pessoas que foram lá protestar. É contra espírito, é uma luta espiritual. Satanás é um ser espiritual. Ok? 2 Coríntios 10, 4 ou 5. Precisamos entender essas duas coisas para que possamos entender o que eu vou falar já já. Diz assim: porque as armas de nossa milícia, ou da nossa luta, não são carnais, ou seja, físicas, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 5. Uma vez que derribam argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levem cativo todo pensamento para obediência a Cristo. Ou seja, o estupro, o aborto, né, o tumulto, tudo isso é desobediência a Deus. Não é a vontade de Deus que isso seja feito, certo? E em algum nível, como eu falei, que está escrito em Efésios 6,12, há influências demoníacas, há influências de Satanás, ok? E como vencer isso? Como vencer? Nós devemos vencer com armas espirituais, não armas físicas, armas carnais. Está entendendo? Então, em minha opinião, compartilhando a minha opinião, foi errado. Essas pessoas que estavam lá não representam a fé, não representam Deus, não representam Cristo que eu sirvo, que eu amo e que busco humildemente compartilhar com você aqui nesse canal. Não representam, porque eles estavam em desobediência, estavam de forma equivocada, errada, tentando lutar uma luta que é física, que é espiritual, de maneira física. Gente, de que adiantou ali aquele protesto, aquele tumulto? Não adiantou de nada, a não ser, né, envergonhar a fé. Tantas pessoas falando: que evangelho é esse? Tantas pessoas dizendo: que tipo de povo é esse? Que pessoas é esse que fazem isso em nome de Deus? Entendeu? Envergonhando o nome de Cristo, envergonhando o nome de Deus. Então, Mateus, você pode estar se perguntando: o que, na sua opinião, seria o correto fazer? Primeiro, orar. Antes de tudo, orar. A oração, ela é uma das armas. Quando você ora, você está sendo revertido da armadura de Deus. Você pode ler lá desde o versículo 1 de Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus. Lá no versículo, eu acho que se não me engano, 8, 10, 11, 12, 13, vai falar sobre a armadura de Deus. E o texto segue falando sobre oração. É assim que nos revestimos da armadura, é assim que nos preparamos para a luta espiritual que há. Primeiro, orar. Como povo de Deus, como igreja, corpo de Jesus, representante de Jesus, você que é filho e filha, você que ainda não é, pode se alistar hoje. Uhul! As vagas estão abertas até a vinda de Jesus. Como povo de Deus, nós devemos orar, devemos estar continuamente preparados para a batalha, continuamente preparados para lutarmos contra Satanás, os espíritos imundos que agem por trás do sistema, por trás das pessoas. Precisamos. Então, primeiro de tudo, em minha humilde opinião, deveríamos orar, certo? Segundo, assistir a vítima e a família. Não acusar, galera, mas assistir. É o que a igreja de Jesus deveria ir e abraçar essa família. E amar essa família com o amor de Jesus. Eu não sei se é uma família de classe média, classe baixa, uma família pobre, uma família rica, eu não sei, eu não pesquisei muito sobre isso. Mas independente, deveríamos assistir a vítima, a família.
A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo é o cabeça e a igreja, que não é templo, tá? Mas sim pessoas que são ligadas pela mesma fé, batismo, o mesmo Cristo. Essa é a igreja verdadeira de Jesus, que não está em uma denominação, mas está espalhada por todo o mundo, ok? Deveria estar amando essa família, amando essa vítima, se importando, dando apoio, dando assistência e não atirando pedras. Essa é a minha opinião. Em terceiro, se posicionar como um cristão genuíno, como um cidadão do céu. É se posicionar. O aborto é pecado? É pecado. Mas não adianta ficar dizendo, é pecado, aborto é isso, aborto é aquilo, não agrada a Deus, vai pro inferno, etc. Eu quero saber o que vai mudar. O que vai mudar ficar falando isso, ficar denunciando isso. Gente, o cara que é viciado em drogas, ele não precisa ouvir que é viciado em drogas. Ele já sabe disso. Eu estou citando exemplos, tá? O cara que é viciado em álcool, alcoólatra, ele não precisa alguém apontando o dedo dizendo tu é um alcoólatra, alcoolismo é pecado. Não precisa. Sabe o que eles precisam? Eles precisam conhecer aquele que pode livrá-lo do alcoolismo, que pode livrá-lo da drogatição, do vício das drogas. Da mesma forma, o mundo precisa conhecer o Cristo, o Salvador, que pode extinguir a necessidade de aborto. Mas precisa conhecer da maneira certa. Não é um protesto que vai mostrar isso. É um anúncio da verdade sem acusação. Preste muita atenção nisso. E a atitude, porque palavra sem atitude é balela, assim como atitudes sem palavra é balela. As duas caminham juntas, palavras e atitudes. Que atitudes, como cristãos genuínos, cidadãos do céu, podemos tomar? Eu não vou falar poderíamos, ok? Porque, gente, como eu falei, existe muita coisa debaixo do tapete que com o tempo vai aparecendo. Então não é o único caso. Não se enganem, não devemos enganar. Existem muitos casos e eu me entristeço com isso, cara. Imagine Jesus que está vendo, Deus que está vendo, cara. Nós somos corpo dele. Somos corpo dele aqui na terra e precisamos fazer algo. Precisamos orar, assistir as vítimas e familiares dessas pessoas, apresentar Cristo, ser membro, corpo, mãos, olhos, boca, abraço, a mão estendida para ajuda a essas vítimas e familiares. Eles precisam conhecer a Jesus, conhecer a Deus, aquele que veio redimir, restaurar todas as coisas, desde a humanidade até toda a criação, a terra. Então, como se posicionar como um cristão genuíno, cidadão do céu? Eu fecho nesta fala, tá? Me perdoe por estar se alongando. Está fluindo aqui, o Senhor está falando. Louvado seja o nome de Jesus o Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro, falar. Errado é pecado. Sim, errado é pecado. Mas você deve... nós devemos falar a verdade. E a verdade ela pode ser dita de muitas formas. Em tom de acusação. Ou pode ser falada de uma forma agradável. Porque quem é que gosta de ser acusado aqui? Eu mesmo não gosto de ser acusado. Então a verdade ela pode ser dita de várias formas. Pode ser falada gritada, pode ser falada conversada, tá? Pode ser falada sussurrando. Tá conseguindo pegar isso? Então não adianta sair e fazer protesto. Você tem que conversar. Você tem que mostrar biblicamente, cientificamente, psicologicamente. Não sei qual é a sua área de atuação, mas é prejudicial o aborto, galera.
é prejudicial à vítima, às pessoas que abortam. Não importa se é ilegal o aborto, né, se é clandestino, perdão, de forma clandestina ou se é de forma toda estruturada em um hospital bacana. É prejudicial em todas as formas, ambas, tanto do corpo como na mente, na alma da pessoa, no espírito da pessoa. Porque não fomos criados para isso. Deus não nos criou para isso. Ok? Primeiro é conversar, falar, anunciar isso. Isso vai em conversas. Segundo, é ter um posicionamento, uma atitude. Gente, não precisariam abortar. Mulheres não precisariam abortar se houvessem cristãos que adotam. Não seria necessário haver lares, orfanatos ou casas de acolhimento a crianças, adolescentes, essas coisas, se cristãos, né, cheios de Deus, entendessem e adotassem. Ah, Mateus, mas eu não tenho posição. Então, cara, ore a Deus, mano. Então, mulher, ore a Deus, Senhor. São vidas que estão crescendo sem paternidade, sem maternidade, sem um exemplo, sem conhecer o Senhor. Me dá condições e adota. É vergonhoso, cara, ver Angelina Jolie, Brad Pitt, cara, adotando. E eles não fazem por mídia. Eles amam realmente aquelas crianças, cara. Entendeu? Eles não são cristãos. Olha que vergonha nossa, pra nós, cada um de nós. Uhul. Me perdoe, Senhor. Mas é isso. É adoção. Adotar. É ensinar. É se posicionar como um cristão genuíno, cidadão do céu. É através do amor, da demonstração do amor de Jesus e do poder de Jesus, que os dois caminham juntos. O amor, ele flui através da demonstração do poder de Jesus, e o poder de Jesus, ele flui através da demonstração de amor. Não sei se você está entendendo isso, mas entenda, busque entender. Vidas são transformadas, uma nação inteira é transformada. Estão querendo legalizar o aborto, ok? Ainda não está legalizado. Mas se nós não nos posicionarmos como devemos, como cristãos de verdade, genuínos, não bitolados, né, não extremistas, mas cristãos equilibrados, que amam a Deus, que amam a Jesus, que amam as vidas, cara, vai tudo dar certo, tudo vai fluir. Beleza? Espero que você tenha gostado desse compartilha opinião. Que Deus te abençoe. Valeu e até a próxima. Compartilha. Que Deus te abençoe. Tchau.